Olá, eu quero acolher você para a nossa meditação semanal da Palavra de Deus e nesse vídeo vamos meditar sobre a liturgia da Palavra do terceiro domingo do Advento do ano C. O Evangelho que a Igreja proclama neste domingo é de Lucas, capítulo 3, versículos de 10 a 18. E esse terceiro domingo do Advento, ele é um domingo muito especial. Ele é chamado de Domingo Gaudete, porque nesse dia a Igreja proclama a grande alegria de estar próximo à celebração do Natal. E a Santa Missa começa com a antífona de entrada que diz: Gaudete in Domino semper, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas de que alegria nós estamos falando? Nós estamos falando da alegria da salvação. Por isso se trata de uma alegria objetiva, ou seja, é uma alegria que se fundamenta em realidades que por si mesmas elas são alegres e causadoras de alegria. Esta alegria objetiva, ela é uma alegria que se expressa por algo que já existe e espera vir a nós. E então é a alegria da nossa salvação. Nós nos alegramos porque em Deus nós somos verdadeiramente salvos. É diferente de uma alegria subjetiva, simplesmente íntima, uma alegria sentimental e que por isso mesmo é passageira. A alegria que nós experimentamos pela salvação que Deus nos traz, ela é uma alegria permanente. Ela é uma virtude própria do cristão e é uma característica própria de cada um que vive a sua fé, confiando em Deus e tendo a esperança de ser salvo por Ele. Por isso, esse tempo do Advento, que é um tempo de esperança, nós temos não somente a esperança de uma alegria futura que ainda virá a nós, mas mais do que isso, nós temos a alegria de ter em quem esperar. Nós não vivemos apenas uma esperança da alegria, mas nós vivemos a alegria da esperança, ou seja, uma alegria porque sabemos que temos com quem contar, de que Deus vem ao nosso encontro e que Ele já, de alguma maneira, está no meio de nós. Por isso, nós podemos relacionar esta virtude da alegria às três virtudes teologais. A alegria que brota da fé, a alegria que brota da esperança e a alegria que brota do amor. A alegria precisa ter uma causa, a alegria precisa ter um motivo. E qual é o motivo da alegria do cristão? O motivo da alegria cristã é saber que nós somos amados por Deus e de que Deus nos ama não com um amor genérico, mas com um amor pessoal. A verdadeira alegria, portanto, é sentir que a nossa existência é visitada e preenchida por um grande mistério, o mistério do amor de Deus. Por isso, esperar a vinda de Jesus, esperar a vinda da pessoa mais amada, é para nós um motivo de grande alegria. Portanto, Deus nos ama e deseja estar próximo a nós. E por isso Ele vem ao nosso encontro e se dá inteiramente a nós, nos salvando. O padre Raniero Cantalamessa, ele expressa esta alegria que brota do amor, dizendo: o amor é, portanto, o verdadeiro gerador da alegria, sobretudo o amor que se expressa no desejo. Somente quem é amado e quem ama sabe realmente o que é a alegria. O padre Raniero, ele diz que o amor que se expressa no desejo, ele é o verdadeiro causador da alegria. De fato, Deus realmente nos deseja. Deus deseja estar perto de nós e Deus deseja partilhar conosco da sua própria vida e da sua salvação. E também, Santo Agostinho, ele nos ilumina a esse respeito quando ele expressa o seguinte pensamento: todo ser ele tende, como por força própria, para o seu lugar, isto é, para aquele ponto onde sabe que vai encontrar o próprio descanso, a própria paz. A alegria consiste em tender para aquele lugar. E qual é para nós, criaturas racionais, dotadas de uma alma, qual é o nosso lugar? O nosso lugar é Deus.
E qual é o impulso que nos impele para Deus? É o amor. E cada um de nós é impelido pelo próprio desejo de amar, a buscar este lugar, a buscar a Deus, que é para nós o verdadeiro motivo da alegria e o motivo da paz do nosso coração. E Santo Agostinho, que nos fala que o nosso coração não estará satisfeito enquanto nós não repousarmos em Deus, ele nos ensina também que o nosso coração não estará plenamente satisfeito enquanto nós não tivermos a plena posse do amor, de forma permanente. E nós não estaremos satisfeitos também enquanto nós não amarmos com toda a capacidade do nosso coração. Por isso, nesse domingo Gaudete, nesse domingo da alegria, nós podemos falar de uma alegria de ser amado por Deus, mas também de uma alegria de amar. Só quem ama de verdade experimenta uma verdadeira alegria no seu coração. São Paulo, na carta aos Gálatas, quando ele fala dos frutos do Espírito Santo, entre esses frutos, ele enumera justamente a alegria. E o Espírito Santo é aquele que gera em nós esse fruto da alegria, porque também no próprio mistério, no seio da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é o próprio amor e também aquele que é a fonte da alegria. Santo Agostinho, ele também expressa esta realidade do Espírito Santo num outro pensamento em que ele diz: o inefável abraço do Pai e da sua imagem, que é o Filho, é cheio de alegria, de amor e gozo. E na Trindade, este é o Espírito Santo, e ele inunda com a sua liberalidade e com sua imensa abundância todas as criaturas, segundo a sua capacidade. É o Espírito Santo quem nos enche da verdadeira alegria, porque é o Espírito Santo quem nos enche do verdadeiro amor. E para tomarmos um exemplo desta verdadeira alegria, basta nós nos lembrarmos daquilo que aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e aquilo que acontecia dentro dos seus corações parecia que eles iriam transbordar. E algumas pessoas até pensavam que eles estavam embriagados. Então nós podemos dizer que é o Espírito Santo que nos embriaga do verdadeiro amor e por isso ele nos faz experimentar a verdadeira alegria. Se é o Espírito Santo quem gera em nós esta alegria e ele que nos cumula do seu amor, nós podemos olhar para a missão de Jesus e ver que a missão de Jesus ela foi inteira conduzida pelo Espírito Santo. Por isso, por onde Jesus passava, ele difundia a verdadeira alegria, a alegria da salvação, a alegria do amor de Deus. E é por isso que Jesus ele vai dizer aos seus apóstolos, como se expressa no capítulo 15 do Evangelho de São João: disse-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O Messias, por isso, ele nos traz a alegria da salvação. E o que é a salvação? É a plena posse dele mesmo. Porque o Messias, quando ele vem para nos salvar, o Cristo, quando ele vem para nos salvar, ele se entrega a si mesmo por inteiro, na cruz e na Eucaristia. A salvação que nós experimentamos é o próprio Deus agindo em nós, é o próprio Deus entrando na nossa vida. Por isso, a nossa alegria, ela se dá na medida em que nós estamos unidos a Jesus. Quanto mais unidos a Cristo estamos, mais alegres nós somos. Existe uma canção bastante entoada em nossas igrejas que diz: te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Esta é uma verdade fundamental. A alegria que o nosso coração procura, ela só será plena quando nós estivermos unidos a Jesus de maneira perfeita, o quanto nós pudermos nesta vida. E São José Maria Escrivá, ele nos recorda esta realidade com um pensamento do seu livro O Caminho, quando ele diz: não há alegria? Então pensa, há um obstáculo entre Deus e eu. Quase sempre acertarás. As tristezas que se abatem no nosso coração, elas são devidos a um afastamento de Deus em nós, aos obstáculos que nós colocamos à presença de Deus.
Por isso, no Evangelho do domingo passado, nós aprendemos que devemos preparar o caminho do Senhor e retirar todo o obstáculo para que Deus entre no nosso coração e nós possamos provar verdadeiramente do seu amor que traz as verdadeiras alegrias. Então, a nossa união com Cristo é fonte da verdadeira alegria. E esta união, ela se dá em todos os níveis. Ela se dá nos nossos pensamentos, ela se dá nas nossas ações, se dá na nossa vida de oração e até através da nossa lembrança de Deus, já nos enche da verdadeira alegria. Existe um hino tradicional cristão chamado Iesu Dulcis Memoria, e em que ele nos diz o seguinte: Iesu Dulcis Memoria, dans vera cordis gaudia, ou seja, doce é a lembrança de Jesus. Ele dá as verdadeiras alegrias do coração. Nós sabemos então que o simples fato de nós lembrarmos de Jesus já traz alegria para o nosso coração. E por isso, nós que somos cristãos, podemos experimentar a alegria mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo aos momentos de tribulação, nós podemos experimentar a verdadeira alegria quando nós estamos unidos a Cristo, quando no meio de toda a tribulação nós fazemos na nossa vida memória de Cristo. E o próprio Jesus, no Evangelho, ele nos ensinou que nós seríamos bem-aventurados quando nós fôssemos perseguidos e injuriados por causa dele. E ele diz para nós, alegrai-vos e exultai, mesmo nas perseguições, mesmo nas injúrias. Por isso, existe aqui um paradoxo na alegria cristã. Um cristão, ele pode estar alegre, mesmo em meio à provação, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dores. O padre Raniero Cantalamessa nos recorda o seguinte: o inimigo da alegria não é o sofrimento, é o egoísmo, é o voltar-se sobre si mesmo, a ambição. O homem voltado sobre si mesmo é como um porco-espinho que mostra somente os seus espinhos. Ele é ainda como uma casa fechada ou um castelo com pontes levadiças erguidas. Então, a alegria é possível mesmo no meio do sofrimento. Nós só experimentamos a tristeza e a dor de maneira profunda quando nós nos fechamos em nós mesmos e não permitimos que Cristo ele transforme o nosso sofrimento em motivo de santidade. E quando nós sofremos com Cristo, com Ele também nós experimentamos a alegria da ressurreição. E, como eu dizia, a verdadeira alegria, ela brota do amor, do amar e ser amado também por Deus. E quem nos deu um grande exemplo, quem conjugou essas duas realidades, do amor, da caridade, com a alegria, foi a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa, ela tinha uma alegria de amar os mais pobres entre os pobres. E ela dizia para suas irmãs: nunca permitam que alguma pessoa que entrar na vossa presença saia triste. As irmãs da Madre Teresa foram ensinadas a levar a alegria do amor a todas as pessoas. Por isso, meus irmãos, nós podemos conjugar essas duas realidades, aliás, essas três realidades na nossa vida: o sofrimento, o amor e também a alegria. Agora, como uma última parte desta nossa reflexão, vamos refletir um pouco mais sobre as leituras desse terceiro domingo do Advento. A primeira leitura da profecia de Sofonias nos diz: canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Rei de Israel é o Senhor, Ele está no meio de ti. Qual é o motivo da alegria do povo de Israel? O motivo da alegria é que o Senhor está no meio dele. É a alegria da presença de Deus. Também o Salmo de hoje nos fala desta grande alegria experimentada pelo povo de Israel, quando no refrão do Salmo a Igreja coloca nos nossos lábios: exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Aqui, então, tanto a primeira leitura
quanto o Salmo, cantam a alegria de Israel. Cantam a alegria de Israel de ter Deus no seu meio. Quando o profeta Sofonias ele diz, canta de alegria, cidade de Sião, também esta frase pode ser traduzida de uma outra forma. Canta de alegria, filha de Sião. E quando nós vemos o profeta dirigindo estas palavras, canta de alegria, filha de Sião, nós nos lembramos das próprias palavras que o anjo Gabriel dirigiu à Virgem Maria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. No Antigo Testamento, nós vemos então o profeta Sofonias dizendo para Israel se alegrar, porque Deus estava no seu meio. No Novo Testamento, nós vemos o anjo Gabriel pedindo para a Virgem Maria exultar de alegria, porque ela era cheia de graça e porque Deus estava no seu ventre. E o povo de Israel, ele experimentava uma grande alegria pela presença de Deus em seu meio, e esta presença se dava especialmente por um dos grandes símbolos do Antigo Testamento, que era a chamada Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o sinal da própria presença de Deus entre o povo de Israel. A Virgem Maria, ela é a Arca da Nova Aliança. É Maria quem nos traz a verdadeira alegria, que é Jesus, o seu Filho. E por isso que Maria, numa das suas invocações na ladainha, é chamada de causa da nossa alegria, porque ela, sendo a Arca da Nova Aliança, ela nos traz o próprio Cristo, que é o Senhor, que vem nos trazer a salvação. E para concluir, nós podemos nos perguntar, como podemos conquistar a verdadeira alegria? Primeiramente, nós precisamos do desprendimento. Precisamos dar de nós mesmos para os outros. A palavra de Deus nos ensina que há mais alegria em dar do que em receber. E é na medida em que nós nos oferecemos a nós mesmos que nós vamos experimentar a verdadeira alegria no nosso coração. Um outro motivo de grande alegria é nós vivermos a justiça, conforme João Batista aconselha aos soldados. É nós darmos ao próximo aquilo que lhe pertence e dar a Deus aquilo que é de Deus. E por último, um motivo de grande alegria para nós é nós vivermos um amor agradecido a Deus. Se Ele nos trouxe a salvação, a nossa vida deve falar a linguagem da gratidão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Deus te abençoe.